Olá, hoje é 19 de novembro de 2023, um domingo, e eu estou aqui no grupo para falar um pouco mais sobre o meio ambiente e também sobre, lógico, as consequências da degradação ambiental. Entre estas consequências, as mudanças climáticas ou alterações climáticas, você que decide como quiser dar o nome. Hoje, acordei pensando nisso e até escrevi um post que diz o seguinte: em relação às mudanças climáticas, o tal do bicho homem tem agido como aquele indivíduo que diz sentir apenas uma dorzinha de cabeça, quando na verdade tem um tumor no cérebro. E incautos seguem por aí, desmatando, poluindo rios e mares, produzindo lixo sem cessar. Então essa é a tônica da nossa live de hoje, sobre mudanças climáticas. E é interessante, por exemplo, eu vou ler para vocês algumas coisas que nem todo mundo lê, né? Existem as causas, né, de tudo isso. Então vamos aí falar um pouco a respeito. Por exemplo, a geração de energia. A geração de eletricidade e calor pela queima de combustíveis fósseis é responsável por uma boa parcela das emissões globais. A maior parte da eletricidade ainda é gerada pela queima de carvão, petróleo ou gás, que produz dióxido de carbono e óxido nitroso, poderosos gases de efeito estufa que recobrem o planeta e retêm o calor do Sol. No mundo todo, apenas cerca de 1/4 da eletricidade é gerada por vento, sol e outros recursos renováveis que, ao contrário dos combustíveis fósseis, emitem pouco ou nenhum efeito estufa ou poluentes do ar. Outro dado: a fabricação de produtos, a manufatura e a indústria produzem emissões principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né, para gerar energia para fabricar cimento, ferro, aço, eletrônicos, plástico, roupas e outros produtos. A mineração e outros processos industriais também liberam gases, assim como a indústria da construção civil. Máquinas usadas no processo de fabricação muitas vezes funcionam com carvão, petróleo ou gás, e alguns materiais, como plásticos, são fabricados com produtos químicos extraídos dos combustíveis fósseis. A indústria de manufatura é uma das maiores contribuintes para as emissões de gases de efeito estufa no mundo. É grave, né? O desmatamento florestal para criar fazendas ou pastos ou por outros motivos gera emissões. Isso acontece porque, ao serem cortadas, as árvores liberam o carbono que estava armazenado. Cerca de 12 milhões de hectares de florestas são destruídas por ano. Como as florestas absorvem o dióxido de carbono, a destruição delas também limita a capacidade da natureza em manter as emissões fora da atmosfera.
O desmatamento, assim como a agricultura e outras mudanças no uso da terra, é responsável por cerca de 1/4 das emissões globais de gases de efeito. O uso dos transportes também. A maioria dos carros, caminhões, navios e aviões funcionam com combustíveis fósseis. Tá vendo? E aí você vai vendo assim, a produção de alimentos gera emissões de dióxido de carbono, metano e outros gases de efeito estufa de várias maneiras, inclusive pelo desmatamento e limpeza de terras para agricultura, pastagem, consumo por gado e ovelhas, produção e uso de fertilizantes e esterco para a agricultura, e o uso de energia para o funcionamento dos equipamentos agrícolas ou barcos de pesca, geralmente com combustíveis fósseis. Aí você vai vendo que todas as nossas atividades, elas geram poluição através de gases. O excesso de consumo, essa é uma coisa grave também gera tudo isso. Hein? Sua casa, o seu uso de energia, a forma como você se locomove, o que você come, o quanto lixo você produz, contribuem para as emissões de gases de efeito estufa. Além, é claro, do consumo de produtos como roupas, eletrônicos, plásticos. Então, tudo isso tem a sua contribuição nas alterações climáticas. À medida dos gases de efeito estufa, que os gases de efeito estufa aumentam, o mesmo acontece com a temperatura da superfície global. Então nós estamos vivendo, já faz um tempo, desde os anos 80, nós temos vivido esse aumento constante de temperatura que geram incêndios e por aí vai, E também aí vem as consequências também, as tempestades destrutivas que têm se tornado mais intensas e frequentes em muitas regiões. Conforme a temperatura aumenta, mais umidade evapora, agravando chuvas e inundações extremas e causando tempestades mais destrutivas. E aí também tem o aumento da seca. E por aí vai, então, gente. Quer dizer, é muita coisa que o ser humano está produzindo nesse sentido. A gente, até o próprio oceano, está cada vez mais quente e maior. O oceano absorve a maior parte do calor gerado pelo aquecimento global. Isso vai também influenciar as espécies marinhas, todas elas, e também nos rios, etc. Então é muita coisa, gente, que o ser humano não se toca. O tal do bicho-homem, como eu falei, aí tudo isso tem os riscos. O risco final é também riscos para a saúde. As mudanças climáticas são a maior ameaça à saúde que a humanidade enfrenta. Os impactos climáticos já estão prejudicando a saúde, com poluição do ar, doenças, eventos climáticos extremos, deslocamento forçado, pressões para a saúde mental, aumento da fome, da subnutrição. Então as consequências, elas são enormes. E aquela história, só não vê quem não quer. Entendem? Isso é muito complicado. E isso que eu estou lendo para vocês é oriundo da própria ONU, que em muitos casos nem é muito confiável,
Mas nesse caso, eles não tem como fugir a essa questão. Embora você saiba que a ONU é dominada pelas grandes economias, pelos grandes países. E eles já fizeram de tudo para não tratar desse assunto de forma cabal, então ficam enrolando. Todo ano tem uma conferência mundial aqui, ali, acolá, mas tudo são só paliativos, né? As decisões são só paliativas, porque as decisões se baseiam na questão econômica. Então, para muita gente, não tem como parar o desmatamento. Não é? No Brasil, por exemplo, todo dia algo é desmatado em várias regiões do país, para a agricultura, para a pecuária principalmente. Tá? Então, tudo isso, nós estamos envolvidos, né, nisso tudo. Só que aí tem uns governos que até fazem algum esforço, mas esses esforços são limitados, porque o poder econômico é que comanda. Pode mudar o presidente, pode ser de esquerda, de direita, de centro, né? Quem manda é o poder econômico. E é interessante que, quando fala poder econômico, nós, seres humanos aí comuns, nós fazemos parte desse poder econômico, porque nós somos mão de obra nisso tudo. O ser humano é mão de obra nisso tudo. Então, muito pouca gente. Os que mais lucram é pouca gente. E os que mais sofrem as consequências é muita gente. Essa é a questão. E eles não estão nem aí. Se você conversar com pessoas, eu vejo muita coisa, assisto, olho, analiso, eu vejo muita coisa. O pessoal, por exemplo, do agronegócio, para eles não estão nem aí. Né? Se o mundo acabar, né, nesse inferno, que na verdade nós estamos criando o nosso próprio inferno. Né? Nesse sentido. E se você pode perceber agora, né, você sente na pele, digamos assim, né, essa questão, por exemplo, da alteração climática. Né? Hoje no Brasil, falando só olhando o Brasil, hein, você vai ver que o que tem de inundações, de enchentes, de queimadas, tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Né? E então você vê acontecendo tudo isso, né? O calor exacerbado, as temperaturas exacerbadas, quantas pessoas estão sofrendo com isso? Você nem imagina. Mas provavelmente no Brasil são milhares ou milhões de pessoas que sofrem os efeitos de tudo isso. Os efeitos das enchentes, os efeitos, né, do aumento de temperatura, da seca. Imagine você lá no Amazonas, estão acontecendo, né, ou está acontecendo, uma seca enorme, o rio secando todo. Né? E todo mundo vai por aí fazendo de conta que não é com eles. Tipo assim, você liga o ventilador, que nem eu liguei aqui para poder fazer essa live, você liga o ar-condicionado, né, quem pode, né, e vai vivendo, né, e fazendo de conta que amanhã vai melhorar. A tendência, nesse ponto eu não posso mais ser otimista, exagerado. Desse jeito que vai indo, só vai piorar. Aí eu pergunto, e o que você está fazendo em relação a isso? Porque nós podemos fazer alguma coisa, cada um no seu papel. Eu trabalho tentando conscientizar as pessoas para, né, tipo assim, racionalizar o consumo, evitar desperdícios, né? Evitar a produção de lixo, que tudo isso gera esses efeitos que nós estamos vivendo e que vão piorar se nós não melhorarmos a nossa consciência ambiental, nesse caso. Consciência, educação ambiental.
coisas assim. Eu estava lembrando, veja vocês, para vocês terem uma ideia de como é que isso vem acontecendo. Nos anos 80, num período dele, eu morei no Amazonas. Morei em Manaus e morei em Tabatinga, que fica lá na beira do Rio Solimões. É aquele emaranhado de rios que tem ali, né? O Rio Javari, né? Todo aquele encadeamento aquático, né? Ali na fronteira com a Colômbia e o Peru. Fiquei lá nesse lugar só, eu fiquei lá por 2 anos. Então lá, veja bem, nos anos 80, eu já via tudo isso que eu falei de desmatamento, de tudo acontecendo. Inclusive financiado pelos bancos oficiais, os bancos federais, que eram o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Amazonas, né? E o Banco do Estado do Amazonas, e o Banco da Amazônia, etc. Então tinha todos esses mecanismos financiando desmatamento. É assim, irracional, tudo irracional, né? A extração da seringa, tudo feito de modo irracional, né? Então, isso nos anos 80. E foi isso que me alertou para a questão ambiental, porque foi lá, vivenciando ali, o dia a dia. Eu trabalhei, por exemplo, nesses 2 anos, nesses 2 anos eu trabalhei, 1 ano e tanto, eu trabalhei dentro da floresta e dos rios, fiscalizando, né, os financiamentos do Banco do Brasil para todo tipo de coisa. E que a maior parte dos financiamentos eram destrutivos, porque a pessoa, para tirar uma madeira de lei, uma árvore de madeira de lei, ele destruía, né, um tanto de outras árvores, de outras vegetações. Nessa época, hein, já acontecia isso, e financiado pelo governo, através dos bancos. E aí, então, e assim, além da população indígena, né, dessa região toda, que sofria com essas invasões, desde aquele tempo, com as invasões do tal do homem branco civilizado, porque ainda hoje, né, as pessoas pensam assim, os índios são selvagens, né, os indígenas são todos selvagens, para que eles querem uma floresta desse tamanho, né? Então, o homem branco, que não era selvagem, entre aspas, né? Não era, porque é. Então, esse homem branco, selvagem, 1000 vezes mais selvagem que qualquer outro, estava lá destruindo tudo e desmatando tudo para criar pastos, etc. Então isso já vem de longe, não é de hoje, tá? O massacre das populações indígenas, ele vem de muito tempo. Inclusive na época da ditadura militar, os próprios militares ajudavam nesse massacre, de forma direta ou indireta, ajudavam no massacre das populações indígenas, tá? Então, essa minha estada lá no Amazonas me despertou um lado aí da minha consciência no sentido da preservação ambiental, né? Imagina, eu trabalhava para uma empresa pública que fomentava o desmatamento. Não é fácil não, né? E você está ali. Na época, tipo assim, você está empregado, você precisa do emprego, então você está ali. Mas só que você não observa, a maioria das pessoas não observa o conteúdo disso tudo, né? O conteúdo político, econômico disso tudo. Então isso despertou essa questão da preservação ambiental nesses anos 80, né?
Apesar de que eu já tomava conhecimento dessas questões ambientais desde os anos 70, quando teve, acredito eu, que foi a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, acho que em 1972, se não me falha a memória, foi na Europa, né? Acho que é em Estocolmo, alguma coisa assim. Você pode pesquisar se quiser saber mais. Então, aí eu vim aqui para o sul de Minas, né? Para Varginha. Cheguei aqui, eu era o próprio ET aqui, né? Porque as pessoas não estavam nem aí para isso tudo que eu estou falando, da questão ambiental. Mas reunimos um determinado grupo e criamos uma associação ecológica para tentar trabalhar essa questão da preservação ambiental, tanto aqui no município como em parte dessa região do sul de Minas, o que não era fácil, porque aqui o domínio sempre foi, né, do pessoal do agronegócio. Quando você fala agricultores, você põe todo mundo num balaio só, mas não é bem assim. A maior parte, né, dos produtores rurais é de médio produtor para baixo, mas quem comanda tudo isso são os grandes produtores e até mesmo latifundiários, isso no Brasil inteiro. Aqui não é privilégio nosso. Então era difícil, porque nós tínhamos contra nós todo um poderio econômico, as oligarquias agrícolas que comandavam aqui a região e ainda comandam em muitos lugares. Então era uma luta árdua. Mas nós enfrentamos isso e colaboramos durante um bom tempo nas questões ambientais do município e de parte da nossa região, que engloba aí cidades como, né, Três Corações, Três Pontas, né, São Gonçalo, Sapucaí, que lá tinha mineração também, né? E a poluição dos rios todos, da bacia do Rio Grande, o Rio Verde, todos esses rios, eles eram super poluídos, né? Todo mundo jogava seus lixos, seus esgotos, seus resíduos, todos nos rios. Hoje diminuiu um pouco, tá? Um pouco, porque a fiscalização, nos municípios, ela é muito fraca, pobre e alguns lugares nem inexiste a fiscalização por força do poder econômico. Então, sempre nós vamos estar sempre brigando com o tal do poder econômico. Eu tive muitas lutas e sempre se dava de cara com o poder econômico, né, dos produtores, das indústrias, etc. Muitos embates. Na época eu escrevia na imprensa, na época tinha imprensa ainda, né? Jornais aqui no sul de Minas, escrevia textos para conscientizar o povo, aquelas coisas todas, e para denunciar, né, todos os tipos de agressões ao meio ambiente aqui na nossa região, né? Não dava conta de ir para todo canto. Então essa é uma luta que vem há muito tempo e sempre alertando sobre tudo isso que está acontecendo hoje. Se veja bem, hein? As pessoas achavam que a gente era na verdade, o pessoal considerava a gente meio porra louca, nesse sentido, assim, né? Tipo assim, lá vem o pessoal do meio ambiente, era assim que eles falavam. Aqui teve uma luta em relação até à questão de que no clube campestre aqui, que, né, é considerado um clube de elite, etc., tinha lá um esporte que chamava-se tiro ao pombo, em que só participava uma elite. Só que nós encampamos essa luta contra isso, porque não é só o pombo que morre, né?
um tipo de coisa desse tipo, de atividade, ele impacta o meio ambiente como um todo, ali, naquele entorno todo, né? Mas, enfim, até a justiça, né, entrarmos na justiça e tal, para acabar com isso, e acabou. Até hoje tem gente que é bravo conosco por causa disso, porque tinha gente que queria ficar lá atirando nos pombos, né? Então, a gente vê que a questão ambiental, ela não é essa coisa de hoje, tá? A gente, é aquela história, nós que somos, como diz assim, engajados nessa luta e tudo mais, né? Como dizia na época, né, militantes da causa ambiental, nós estamos na luta faz tempo. E muito pouca coisa mudou. Essa é a verdade, infelizmente. Aqui mesmo, nessa cidade onde eu estou, regrediu, né? A cidade hoje, a gente lutou muito tempo para ter um plano de arborização da cidade, até hoje não tem. Sempre o pessoal empatou a coisa, sabe como? Vai enrolando, vai empurrando com a barriga, entra o prefeito, sai prefeito, entra o prefeito, sai prefeito, e ninguém faz nada. Aí é aquela história assim, né? Porque preserva um lugar, ou dois, ou três, daí acho que já fez tudo. E não é assim, né? Não é assim. A questão ambiental é uma luta constante de ações na educação, ações na conscientização, ações de cidadania, ações objetivas, né, de preservação, etc. Então é muita coisa que tem que fazer o tempo todo. Mas a gente observa que assim, então se pensa assim, esse aí é global, mas aonde você está é o seu globo. Você está na sua cidade, você tem que, aquela história, se cada um preservasse, né, a sua cidade, nós estaríamos numa outra situação, provavelmente, né? Você vê agora, assim, recentemente, vou dizer para vocês, o pessoal lá em Belo Horizonte, né, estão instalando a mineração praticamente dentro da cidade, né? Naquelas serras que faziam parte e fazem parte do cartão postal da cidade e tal, eles estão lá instalando mineração praticamente dentro da capital do estado de Minas Gerais, né? Belo Horizonte, que já não vai ser mais um Belo Horizonte, porque o governo do estado, principalmente, faz parte do poder econômico. Ele é ligado ao poder econômico, né? Indústria, comércio, etc. Ele é ligado a isso. Então, abriram todas as brechas na lei para, né, minerar nas serras que cercam Belo Horizonte. Aí você vai vendo, então existe uma tal da contramão da história, né? O governo do estado de Minas Gerais vai na contramão da história. Ao invés de preservar serras, montanhas, etc., e a vegetação e tudo, o meio ambiente, porque ali tem N espécies, né, naquela região, vai contra isso tudo. E o povo fica só olhando, porque o nosso povo também é omisso, né? Não colabora com isso. Ele deixa na mão de uma meia dúzia. Quando a gente estava aqui lidando com o meio ambiente, nós éramos mais de meia dúzia, tá? Mas ficava na nossa mão. O povo mesmo só ia quando tinha evento na praça, no centro da cidade, quando tinha evento, né? Eventos ambientais, conscientização, escolas, tudo que a gente trabalhava com tudo isso, aí aparecia o tal do povo, mas fora disso, nós éramos os cavaleiros e cavaleiras solitários, trabalhando com isso. Então as pessoas não sabem dessa história
nem querem saber. Hoje todo mundo quer saber de ficar no smartphone, mandando mensagem, mandando selfie, etc. GIF, TikTok, essas coisas. As pessoas não estão nem aí, né? As pessoas, na verdade, nós estamos caminhando para um lugar assim ruim, né? Que vai causar muito mal-estar para todas as pessoas. E o pessoal não está nem aí. Só na hora que o bicho pega, aí vai dizer, mas por quê? Daí vai culpar o governo. Vai dizer, o governo não fez isso. Não, nós não fizemos isso, né? Essa é a questão. Hoje as pessoas estão sentindo o resultado disso nas alterações climáticas. Aí o pessoal fica, pois é, papapá, é muita chuva, né? Muito sol, muito calor, não sei o quê. Mas não esquecem-se que para melhorar isso tem que haver trabalho, consciência, etc. Vou falar uma coisa aqui sobre educação, que tem gente que não gosta. Lógico, o pessoal da área de educação. Mas o lugar mais falho da conscientização ambiental é a área da educação. Entende? A área da educação. Não tem um esforço dos trabalhadores da área de educação, aí estou incluindo todo mundo, tem as exceções, tem, salvo exceções, né? O pessoal da área de educação é muito leniente com toda essa situação, porque a educação deveria ser o carro-chefe para essa questão da preservação ambiental, que é, em última instância, a preservação da vida de todos nós. Mas tem muita gente na área de educação que não está nem aí também. Professores, diretores de escola, etc., vão só ali no feijão com arroz e não tem uma ação educacional relevante na área da preservação ambiental e da preservação da vida. Hoje está muito claro, você vê que isso que eu li aqui é da ONU, né? O pessoal lá do Departamento de Área de Saúde da ONU, já faz tempo até, que todas essas mudanças climáticas, elas, em última instância, ou aí às vezes em primeira, afetam a saúde de toda a população. Toda a população. Essa é a questão. Toda a população é afetada por isso. Gregos e goianos, todos são afetados. E a educação deveria ter um papel de formação de consciência, formação de cidadania, e não tem. Essa é a verdade, não tem. Aí alguém vai dizer, mas o governo não deixa, né? A Secretaria de Educação não deixa, então nós não podemos fazer nada. Pode sim. Eu conheci professores, eu fiz muitas palestras em escolas, conheci muitos professores, nem todos, né? Mas conheci, vamos dizer assim, diversos professores interessados nas questões ambientais e de cidadania. O problema é que daí tem os diretores da escola que agem como se fossem donos da escola, e eles não deixam fazer muita coisa e nem apoiam, nem motivam. Tem gente que está ali só pelo cargo, às vezes até por um falso status, né? Etc. Então é muita coisa, né? A questão ambiental ela é muito abrangente. Tem a área da saúde também, que poderia trabalhar também na questão da conscientização da população, no sentido da produção de lixo, né? No sentido dos desmatamentos, dos incêndios, das queimadas, etc. Mas não, também não agem. Então é cada um por si. E o universo contra todos, porque a natureza reage a tudo isso. Vocês às vezes podem não ter ideia, mas a Amazônia
ela não fornece coisas só lá para quem mora no Amazonas. Ela interfere na temperatura, né, do Brasil inteiro e quiçá de grande parte do mundo. A Amazônia, as águas que as pessoas falam, né, os rios voadores, muitas águas que nós vamos vir beber aqui no sul, sudeste e tal, são provenientes desses rios aéreos da Amazônia, entendeu? A floresta lá produzindo, entre aspas, produzindo água que vem parar aqui no sul e sudeste, por exemplo, do Brasil. Muita gente não sabe disso. Então acha, mas essa Amazônia, não sei o quê. O pessoal não sabe. Então quando você luta pela preservação da floresta amazônica, você está lutando pela saúde de todos nós em todos os lugares. Não é uma coisa assim, sabe, circunscrita ali, né? Se fosse assim, nós já estávamos ferrados. A verdade é essa. Então implica sim, né, no ar que nós respiramos aqui, digamos assim, aqui no sul, tem a ver com a floresta amazônica. E muito mais, tá? Eu não sou cientista, então não tenho condições, assim, conhecimento suficiente para explicar tudo isso. Mas eu sei que isso porque eu já estudei, já li, já fui atrás de algum conhecimento para saber, porque a gente não pode ficar falando asneira, né, sem conhecimento. Então vejo vocês que essa questão toda que está colocada, né, neste exato momento, essas questões ambientais que estão colocadas, né, mudanças climáticas, etc., fome, tudo tem a ver com isso. Porque aí o pessoal do agronegócio diz, mas nós estamos produzindo para alimentar o mundo. Ué, então vamos alimentar os nossos vizinhos aqui, brasileiros. Quantos brasileiros passam fome, morrem de fome? Por falta de alimento. Então para onde vai esse alimento que vocês estão produzindo para matar a fome do mundo? Estão matando a fome de porco lá na Europa, através dos produtos da soja que produz aqui, porque eles só produzem coisas que vão dar dinheiro, né? A carne boa, toda a carne que é produzida aqui boa vai embora. Nós ficamos com a rebarba aqui e achando que tá bom. Porque as pessoas não têm noção, não têm conhecimento, né, até para avaliar aquilo que comem. Entende? Então nós estamos assim, olha, o que eu falei, nós estamos criando o nosso próprio inferno. Só que tem gente que acha que não. E é exagero. Não é exagero. Nós, seres humanos, o tal do bicho homem, está criando o seu próprio inferno. É aquela coisa sabe, causa e efeito. As pessoas acham que causa, né, a lei da causa e efeito, isso aí só tem a ver com um lado da coisa. Tem a ver com tudo. Nós plantamos essas alterações climáticas, mudanças, e agora estamos arcando com as consequências, com os efeitos. E vão arcar com efeitos muito mais devastadores, como já tem gente arcando com isso, por força de termos ignorado esse tempo todo as questões que são fundamentais para a nossa vida como um todo. Que é aquela história, você vai dizer, durante a pandemia, falava assim, né? Você acha que os vírus todos que estão por aí, eles vêm do nada? Um dia eles fizeram uma reunião lá na Virulândia e disseram assim, vamos lá para a Terra, lá vamos ferrar os terráqueos. É assim? Não. Tudo é produto nosso, produto do nosso meio. Veja bem, nós criamos o nosso próprio inferno. Essa é a questão. Então a gente precisa ter essa reflexão, mas não só para refletir, para ver o que você pode fazer. Você tem coisas que você pode fazer.
certo? Além de trabalhar a consciência dos outros, daqueles que estão ao seu redor, na sua família, os seus filhos, etc., você pode, por exemplo, poluir menos, produzir menos lixo, consumir menos, consumir só o necessário, parar de comprar bugiganga da China e não sei o que no outro dia vai para o lixo. Vai chegar um momento que não vai haver espaço para tanto lixo nas cidades. Nós vamos morrer afogados no lixo, porque nós ficamos só produzindo lixo, tudo. Não há racionalidade nenhuma, né? No consumo, na produção de lixo, no descaso com a natureza de forma geral. Então, eu estava observando os pássaros que me visitam aqui no meu quintal, digamos assim. Eu ponho água para eles todo dia ali, né? Para eles virem e se refrescarem. Não está fácil. E a gente vai... Daí parece assim, mas isso é só para se distrair, né? Não. Quando eu faço isso, eu faço pensando se esses bichinhos estão precisando, né, de uma aguinha para refrescar. Então você vai lá e faz. A gente às vezes tem que entender todo esse universo. Nós com a natureza somos um. Nós não cuidamos da natureza toda, nós não estamos cuidando de nós. Essa é a questão. Ok, gente? Então eu fico por aqui hoje. Outro dia eu volto aí um pouco mais sobre esses assuntos, tá? Então, paz e luz para todo mundo e cuide bem aí do seu meio ambiente. Aonde você estiver é o seu meio ambiente. Então, vamos criar uma conexão positiva com o meio ambiente, né? Vamos dar uma olhada melhor para o meio ambiente, desenvolver algumas ações. É que eu falo, educações que sejam educativas, qualquer ação em benefício do meio ambiente é bem-vinda para a nossa saúde e a saúde de todos que estão ao nosso redor e até mesmo a saúde, né, das próximas gerações, ok? Então, tudo de bom para vocês e se gostar dessa reflexão, você pode compartilhar com outros e tal e fazer o seu comentário, tá? Um bom dia aí para T. Rodrigues aí, que já me passou aqui, já me cumprimentou, já fez um comentário e tal. Então é isso, tá? Bye, bye.